Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Programa Opinião desta segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Muito bom estar com você. Muito bom estar começando mais uma semana com você aqui ao vivo na nossa TV Pantanal. Obrigado mesmo por estar acompanhando nosso trabalho aqui há mais de 2 anos ao vivo, todo dia, todo santo dia, com uma entrevista importante. Bom, hoje a gente abre a nossa primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República, não é? A gente fez, na semana passada, a rodada com os candidatos ao governo, a primeira, né, com os candidatos ao governo. Agora a gente abre aqui a primeira rodada com os candidatos ao Senado. E o primeiro, de acordo com um sorteio realizado, não é, com os assessores dos seus respectivos candidatos, o primeiro a ser entrevistado é Jorge Yanai. Está aqui conosco. O Jorge Yanai, cujo segundo nome eu não consigo falar, é Yoshiaki. O Lemberg fala Yoshiaki. Yoshiaki. Porque depois que eu falei, você falou, senão você não ia acertar também não. Do Democracia Cristã, é um dos postulantes ao cargo de senador da República, vai apresentar ao longo dessa próxima hora as suas propostas, né? Por que está mais uma vez colocando o nome aí à disputa, enfim, por que quer ser senador da República. Vamos estar, Lorenberg e eu, aqui apontando e trazendo aqui alguns questionamentos para que ele possa, então, fazer as suas devidas explanações. Lorenberg, então, agora sim, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto por aí, pela internet, www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia e vamos junto. Mais uma semana começando agora, não é? Jorge Yanai, senador, candidato ao Senado, ele já assumiu, já teve o gostinho de assumir lá atrás, não é? Quem não sabe, se você que está assistindo não sabe, Jorge Yanai hoje é primeiro suplente. Sabia disso? Do Fagundes. Só que não chegou a assumir, não. Lá atrás, quando era do Jonas Pinheiro, ele sim chegou a assumir já. Enfim, agora está aqui pleiteando. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E que o senhor faça bom uso desse espaço aqui. Eu perguntando por que o senhor coloca mais uma vez o nome à disposição, não é, do eleitorado mato-grossense, agora para disputar o cargo de senador da República. O que o senhor tem como mote, como principal? Qual é a menina dos seus olhos para colocar o nome aí para ser um representante do Estado em Brasília no Senado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, TV Pantanal, todos aqueles que nos assistem. E dizer que o que me impele a candidatura do Senado Federal é justamente a minha experiência de Estado de Mato Grosso, de 43 anos aqui no Estado. Vivi a maior parte da minha vida criando a minha família e trabalhando como médico aqui no Estado de Mato Grosso. Sou médico, ginecologista, obstetra e cirurgião geral. São as minhas especialidades. Eu creio que poderei ajudar com a minha experiência, o meu conhecimento e a minha inteligência todo o Estado de Mato Grosso em todos os setores. Mas eu vejo com bons olhos pelo menos 3 setores que são fundamentais na vida de qualquer cidadão brasileiro e não é diferente para o cidadão mato-grossense. A saúde, a educação e a infraestrutura. Nós já tivemos essa experiência no Covid-19 que mostrou que não só o Mato Grosso como o nosso país estava despreparado para um mal tão diferente e tão mortal como foi o Covid-19. E a saúde, ela está ligada à educação, porque um povo com um bom nível cultural, bom conhecimento, ele também tem boa saúde. Um povo com bom conhecimento, ele não aceita qualquer situação que o Estado possa lhe impor que não lhe seja
favorável. E as estradas que estão muito intimamente ligadas com a educação e com a própria saúde. Tá certo. Jorge Yanai é, como ele disse aqui, médico, não é, e empresário, é de Sinop, né? Uma cidade que não para de crescer. É uma enormidade aquela cidade, já morei em Sinop. E a questão da saúde propriamente diz respeito mais à questão do... Estamos vivendo aí essa pós-pandemia, não é? Qual a avaliação que o senhor faz? E o que é preciso mudar, já que o senhor citou essa questão aí, num próximo governo federal, não é? Atenção para com os estados e municípios, e que avaliação que o senhor faz do posicionamento do governo federal nesse período pandêmico aqui, que a gente teve, infelizmente, a perda de muitas vidas? Eu na minha ideia, na minha concepção, eu vejo que o governo federal, ele agiu da melhor forma possível. Ele atuou com equilíbrio diante de um fato inesperado. Fechou quando tinha que fechar, mandou que ficasse em casa quando ficasse em casa, mas ele fez um equilíbrio entre a vida do cidadão e também a vida econômica do país. Porque não há dúvida de que, se a economia fica trancada durante 30 dias, quebra todo o país. E eu digo isso porque eu tenho uma empresa que é o hospital. E eu creio que a saúde precisa mudar, não só no nosso estado, no nosso município, como no nosso país. A saúde tem que ser levada em consideração a diversidade que existe entre os diversos estados brasileiros. E dentro dos estados brasileiros, a diversidade entre as cidades. Não se pode comparar o estado de Mato Grosso com estados como o estado do Paraná, o estado de São Paulo, que tem uma saúde pública melhor. Nós, numa forma geral, é preciso melhorar a qualidade da saúde pública, melhorando também o que o governo federal repassa para a saúde. Hoje passa em média de R$200 por pessoa ano, isso é insuficiente. É preciso que os governos, e o nosso governo de Mato Grosso também entenda, que é necessário construir, sim, hospitais regionais para atender as diversas regiões do nosso estado. Mas entender também que construção não trata de saúde de ninguém e não salva a vida de ninguém. É preciso que esses hospitais regionais sejam modernizados, tenham a melhor tecnologia possível, porque a tecnologia moderna, ela não encarece o tratamento, pelo contrário, trabalhado com inteligência, ela deverá dar uma maior produtividade. O que nós temos hoje que fazer com que a direção, a administração do serviço público, ela tenha que ser feita com a cabeça daquele que administra o serviço privado. Porque o administrador de um hospital do serviço privado, ele tem uma outra cabeça. É uma cabeça daquele que economiza, daquele que otimiza, daquele que moderniza e daquele que faz toda a diferença. Nós temos um serviço hospitalar, nós temos um hospital onde nós procuramos fazer... Fala o senhor tem um hospital lá em Sinop que é o hospital privado, não é? É um hospital privado. E hoje o hospital privado passa por uma dificuldade muito grande. Mas os hospitais públicos têm que ter autonomia, têm que criar as suas próprias condições de sobrevivência. Como? Ter a própria energia solar, ter oxigênio, usina de oxigênio próprio, não comprar esses tipos de medicações, né, que precisam ser usadas no tratamento médico. E, além disso, eu não vejo com bons olhos entregar a direção desses hospitais regionais para ONGs, porque as ONGs hoje, elas querem dinheiro, elas só querem visar lucro. Então faz-se um contrato absurdo, de um montante absurdo de dinheiro, e a gente vê que aquele lá não é utilizado para o tratamento adequado da sua população. Nós temos modelos diferentes. Se quer fazer um modelo híbrido, então dá para os consórcios, porque os consórcios agem de uma forma melhor, porque existe uma unidade entre as prefeituras e essas prefeituras agem com fiscalização. É preciso que haja uma administração do hospital público com os outros olhos, com treinamento, com modernização e todos os funcionários também do serviço de saúde pública. Um olhar privado, um olhar de administração privada
para a condução dos hospitais. Mas sem dúvida é isso alguma. que você está falando. E uma outra coisa também, que muitas vezes eles cerceiam a ajuda do hospital privado ou castigam os planos de saúde. Se cada paciente que vai para o serviço privado é um a menos na fila do SUS. Cada um que utiliza um plano de saúde é um a menos na fila do SUS. Então a União tem que ter a inteligência e a capacidade de trabalhar em conjunto, facilitar a vida para que o cidadão que usa o serviço público, ele possa usar o serviço público de melhor qualidade. Urenberg. Candidato, antes de mais nada, registrar nossa alegria do senhor estar aqui conosco, batendo esse papo. Eu vou aproveitar a primeira parte da resposta que o senhor deu agora para dizer o seguinte: quando o Luiz Mandetta, o deputado Luiz Mandetta, era ministro da Saúde e ventilou-se a saída dele, a bancada federal de Mato Grosso apresentou o seu nome ao presidente da República e ventilou-se a ideia que o senhor poderia vir a assumir o Ministério da Saúde. E aí eu faço duas perguntas. E essa notícia procede? Se procede, candidato, o porquê o senhor não foi o escolhido para ser o ministro da Saúde? Sim, procede porque o meu nome era um dos 3 nomes apresentados à mesa da presidência e na época foi o deputado José Medeiros também o portador de uma dessas indicações e as razões pelas quais não foi escolhido porque existem interesses de estados brasileiros, estados maiores, e a importância do Ministério da Saúde é gigantesca. Mas eu também fico sentido de não ter ocupado a cadeira do ministro, porque eu certamente teria tomado algumas atitudes de forma diferente e outras atitudes que pudessem melhorar fora da pandemia do Covid, poderia ajudar bastante os estados brasileiros, pelo fato de morar num estado diferente, que é o estado de Mato Grosso, com uma experiência nova de um estado muito rico, o maior produtor de grãos do país, com uma população pequena. E o desafio de poder atender a saúde pública de boa qualidade em toda a cidade, não só na capital do estado, não só em cidades centros grandes como é Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, Barra do Garça, mas também em localidades pequenas. O que, por exemplo, que o senhor faria diferente de um Mandetta e de todos os outros que passaram pela parte da saúde no Ministério? Especialmente considerando a pandemia que nós tivemos aí. Eu acredito que quando a gente está lá é diferente da situação de estar aqui e estar lá. Mas o que poderia fazer diferente seria tomar precauções de equilíbrio, um equilíbrio maior. Eu vi uma situação de que existiu durante a pandemia um exagero de uma parte e de outra. Ou fecha tudo ou abre tudo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio que foi utilizado por muitos municípios. Abre-se o comércio, abre-se a economia. Mas quando a situação aperta, então fecha-se a economia por alguns dias até que a doença se acalme. Mas o que mostrou muito durante essa pandemia foi a fragilidade do nosso sistema de saúde. Eu sou médico, apesar da minha idade, eu fui também, em muitas situações, atuante diante do Covid-19. E eu, na minha frente, eu vi familiares e pacientes ajoelhados, chorando e clamando por uma vaga numa UTI. E a gente não deixa de ter sentimento. Nós somos médicos, mas não somos máquinas, e nós somos seres humanos também. E nós nos sentimos totalmente constrangidos e fragilizados diante daquela situação. Nós vimos como é que o sistema de saúde ela estava defasada e não estava preparada por um mal tão gigantesco. Mas o que é pior que eu vejo é a corrupção que existe no nosso país. A corrupção, pior ainda, a corrupção na saúde. Porque muito dessas verbas, e a União mandou muita verba nesse período da Covid, e muitas dessas verbas não chegaram ao destino e nem prestaram conta do serviço a que foram indicados.
Por quê? Porque teve cidades de 10, 11 mil habitantes, recebeu um absurdo de dinheiro para fazer tratamento de alta complexidade, coisa que não existe nem em cidade de média população. Então, um dinheiro que a gente sabe que vai ser encaminhado, mas vai ser encaminhado com segundas intenções. Eu não posso deixar de perguntar, Mato Grosso tem cidades nessa situação aí? Teve cidades nessa situação que o senhor apontou aí, onde teria havido desvio dos recursos, ou a própria corrupção, propriamente falando? Pode haver sim, pode haver sim. Mas teve essa informação? Tem conhecimento? As informações são generalizadas, porque as informações falam sobre o Brasil da corrupção no setor da saúde. E é comum ver aí, teve episódios até no passado já, de corrupção no setor da saúde. Porque o setor da saúde é o setor que recebe muitas verbas e muitas vezes não são fiscalizados por ser um setor dessa natureza. O setor da educação é outro setor frágil na fiscalização. Então, o que eu sempre falo é que o dinheiro que a União manda para os estados e para os municípios já é pouco. E este pouco ainda é surrupiado, muitas vezes, não chegando ao destino que é o cidadão brasileiro. Lorenberg. Candidato, ainda sobre a saúde, a pandemia escancarou as portas, as janelas, tudo, os problemas da saúde pública. E aí, o senhor, como médico, com uma longa experiência, com um longo conhecimento a respeito, o que fazer diante desse escancaramento da saúde pública? Nós estamos num ano político-eleitoral. O que deveria ser levado à mesa da discussão para trazer soluções e aprimorar o SUS? O que fazer? Rodenberg, lamentavelmente, todas as eleições aqui surgem candidatos que falam em soluções miraculosas e mirabolantes até para que possa resolver o problema da saúde. Passa a eleição, ninguém liga mais para a saúde. Eu sou médico. 50 anos de medicina, 43 anos como médico em Sinop. E o senhor também tem um filho médico, né? Tenho filho médico, tenho nora médica, pessoas ligadas à medicina, à saúde. Nós prestamos serviço social, porque quando eu falo aqui que vamos ajudar o Estado de Mato Grosso, é porque eu ajudo a parte social. Nós temos programas lá que nós fazemos parte, junto com a universidade, com o Rotary Club, de olho para o futuro. Nós atendemos as crianças do primeiro ano do ensino fundamental da nossa cidade, com exames, dando óculos e cirurgias, tudo que for necessário. Já atendemos mais de 12 mil crianças. Nós temos um programa na área do Xingu, já fizemos 5 edições para ver a saúde indígena na área do Xingu, junto com a Universidade Federal de Mato Grosso e junto com o Rotary Club também, e nós vamos cuidar da área indígena. Nós paramos esses 3 anos por causa da pandemia do Covid, porque não dava para entrar na aldeia indígena. Nós já retomamos essa atividade. Agora o meu filho foi essa semana na aldeia Xingu, para fazer as tratativas para recomeçar o programa de atuação. Nós atendemos, por vezes, a necessidade, quando necessário, entendendo que Polícia Civil, Polícia Militar presta serviço à sociedade num ritmo perigoso. E nós temos um dia de tratar do outro, né, que cuida de nós. Nós já fizemos programas para tratamentos policiais militares, Corpo de Bombeiros, ensino o EJA, que é o ensino jovem adulto, e aquilo que eu mais me orgulho, eu sou um dos comandantes do movimento de voluntários para a fundação do Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital do Amor, lá em Sinop. É uma unidade que já está com 75% da área pronta. Nós recebemos visita do Henrique Prata outro dia já, ele foi visitar. Nós temos 3 unidades móveis,
já circulando no norte do estado de Mato Grosso, atendendo gratuitamente exames de prevenção do câncer ginecológico, ou seja, colo de útero e mama, fazemos mamografia, ultrassonografia, pequenos procedimentos, e agora, terminando de inaugurar esta fase agora, nós vamos começar agora uma outra fase, a construção do hospital para fazermos outros tipos de câncer, inclusive radioterapia e quimioterapia. Então, os pacientes, ao invés de vir aqui ocupar totalmente os leitos desse grande hospital do câncer de Cuiabá, que presta um serviço gigantesco à sociedade, mas nós teremos um braço muito forte também no norte do estado. O que é louvável nesse trabalho que nós fazemos é que esse Hospital do Amor, se alguém for lá, for tratar e quiser pagar, ele não pode pagar. Ele pode fazer uma doação, mas não se aceita nenhum pagamento lá. É totalmente gratuito, da melhor qualidade, aparelhos moderníssimos e que nós estamos trazendo agora. É um sonho que se torna realidade. Nós levamos 4 anos para chegar neste ponto e nós já estamos já com a estrutura para ser inaugurado totalmente no mês de outubro a novembro. Então já está erguido já todo o trabalho lá no Hospital do Amor, lá em Sinop. Já está a estrutura toda erguida. É fantástico essa estrutura, porque quando nós começamos o movimento há 4 anos atrás... Qual a capacidade lá, o senhor lembra de cabeça? Assim, são quantas? De cabeça não sei, porque são... Mas é enorme, né? Imagino, a estrutura. Nós estamos uma área de 100 mil metros quadrados então, para construção. É uma enormidade. E o grande desafio foi fazer com que a população abraçasse esse projeto, entender que esse projeto era deles, porque se a população não entendesse que esse hospital fosse deles, totalmente deles, não tem dono, tanto é que nós não fazemos nada, nós só arrecadamos dinheiro, temos uma conta, colocamos na conta de Barretos, e temos auxílio da bancada federal. Eu tive a felicidade de ir com uma solicitação de 20 milhões de reais na bancada federal há 2 anos atrás. A bancada federal, 3 senadores da República, 8 deputados federais, prontamente entenderam e assinaram esse documento de tamanha importância. 10 anos no ano retrasado, 10 milhões e 10 milhões neste ano, e nós estamos quase terminando esse hospital. Com isso, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e várias câmaras de vereadores também entenderam da importância. Mas, acima de tudo, o que nos satisfaz mais é aquele tostão do troco solidário que as pessoas deixam nos cofres dos mercados. Esse tem um valor muito grande. De grão em grão. De grão em grão, eles vão lá, eles entendem a importância e contribuem também. Olha que coisa boa. Hospital do Amor, Hospital do Câncer, lá em Sinop, quer dizer, isso é uma maravilha que não é imensurável, né? Imensurável. Daqui a pouco, realidade lá na cidade de Sinop. Aí, ó, e as pessoas precisam realmente desse tipo de unidade hospitalar, atendimento especializado aqui. Já temos o Hospital do Câncer aqui, que é uma maravilha, não é? Aqui na cidade de Cuiabá. Lá em Sinop, logo, logo, também teremos esse tipo de... E até mais amplo ainda, né? Porque já nos moldes daquilo que tem lá em Barretos. O Opinião está entrevistando aqui o Jorge Yanai, candidato ao Senado da República pelo DC, Democracia Cristã. Ele continua conosco, a gente falou muito de saúde nesse primeiro bloco, porque conhece muito de saúde o rapaz, que é médico, né, ó, e tem aqui uma vasta experiência, por isso que a gente falou bastante de saúde. Vamos falar de outras áreas mais ainda, porque para ser senador tem que defender e lutar por outras bandeiras também. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. O programa Opinião, nesta noite aqui, abrindo a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de senador da República. O Jorge Yanai, médico, empresário de Sinop, candidato pelo Democracia Cristã, candidato ao Senado da República no pleito agora de outubro, não é? Antes de seguirmos com a entrevista, vamos aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha, o fim de semana em Mato Grosso registrou
8 mortes pela Covid-19, como apontam os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda, dia 29. Com a atualização que consta do painel epidemiológico, Mato Grosso passou a contabilizar 832.755 casos da Covid-19 no estado, sendo registrados 15.218 óbitos até este instante. Dos casos confirmados da Covid em Mato Grosso, 841 estão em isolamento domiciliar e 816.115 estão já recuperados. Entre os casos confirmados, os suspeitos e descartados para a Covid, há 40 internações em UTIs públicas e 19 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 44,94% para UTIs e 4% para as enfermarias adultas. A partir desta segunda-feira, dia 29, a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o TRE, receberá demandas 24 horas todos os dias pelo 0800 647 8191. A medida é pioneira na Justiça Eleitoral e visa facilitar o acesso da população. O atendimento telefônico humanizado da ouvidoria é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas. Após esse horário, ficará disponível de forma contínua um atendimento um atendimento telefônico automatizado, pelo qual será possível gravar em áudio a solicitação. Uma mensagem gravada irá orientar o eleitor de acordo com a necessidade e, em seguida, o conteúdo do áudio gravado será registrado entre as demais demandas recebidas pelos atendimentos em horários comerciais. Após o recebimento da solicitação, a ouvidoria dará retorno ao eleitor. Mais um serviço aí do nosso TRE, da nossa Justiça Eleitoral, para facilitar aí essa interação com o eleitor. Mais informações no www.gazetadigital.com.br. Tem muitas informações lá, inclusive sobre as eleições de 2022, de economia, de política, de polícia, de esportes, enfim, www.gazetadigital.com.br. Professor Lorenberg Alves, por favor, abra este bloco de perguntas ao nosso entrevistado. Estamos entrevistando aqui nesta noite o candidato ao Senado da República, o nosso primeiro entrevistado dessa rodada, não é? Jorge Yanai, do DC, por favor. Candidato, o senhor foi eleito deputado estadual pelo PFL em 1990. O seu mandato foi de 91 a 94, na oportunidade que o senhor chegou a ser líder do governo Jaime Campos. Depois o senhor voltou a ser candidato para a segunda suplência do senador Jonas Pinheiro em 2002. Numa oportunidade que o Gilberto, que era o primeiro suplente, abre espaço para o senhor e o senhor assume em setembro de 2010, um pouco lá, a cadeira de Senado. E depois o senhor volta a ser candidato a primeiro suplente em 2014, na chapa do Wellington Fagundes. E aí eu tenho duas perguntinhas para uma reflexão. Houve algum acordo durante a campanha entre o senhor e o Wellington Fagundes para que o senador Wellington Fagundes abrisse um espaço para que o senhor viesse a assumir a cadeira por um certo tempo, 121 dias, por exemplo, ou não houve esse acordo? Se houve esse acordo, candidato, o senhor se sente chateado com a não abertura desse espaço? Traído, eu diria. Prometeu e não cumpriu. Me traiu, então. Ele prometeu para o senhor e não cumpriu? Na verdade, sempre que quando se faz uma tratativa com o primeiro e segundo suplente, há uma conversa nesse sentido, e houve uma conversa nesse sentido de que desde o início do mandato, desde os primeiros anos, havia uma conversa de que eu seria valorizado pela importância
da região que eu represento, que é o norte do estado. Eu fui aguardando e estou aguardando até hoje. Aguardando. Mas eu sei que acabou o mandato. Fala assim que em política vale tudo, mas eu não penso desse jeito. Então, quando o senhor me pergunta se eu me sinto frustrado, eu me sinto decepcionado, porque mais uma vez comprova-se que muitas vezes se luta pelo poder. Se Deus me permitir, eu quero poder para que possa ter autoridade de representar uma população e trabalhar naquilo que eu vejo que o Estado do Mato Grosso mais necessita. Mas não é só o Estado do Mato Grosso. Por onde a gente passa, os governos podem ir bem em vários sentidos, mas a saúde sempre ela é criticada, porque ela tem margem para melhorar. Porque é impossível, só quem é médico entende o que é estar diante de uma mãe com uma criança doente, numa UPA lotada e ser maltratada e ser mandada embora com as gotas de pirona para casa. Então, quando você enfrenta na Covid alguém ajoelhado no corredor, chorando pela vida do seu parente, porque não tem uma vaga na UTI, só mesmo um médico pode entender a natureza dessa angústia. E é por isso que eu entendo que nós poderemos fazer um grande trabalho. E esse é o trabalho, Lorenberg, essa é a diferença que eu queria mostrar lá. Eu tive a oportunidade, sim, no governo, durante o mandato de Jonas Pinheiro, quando eu ocupei a vaga, eu era segundo suplente, não era nem o primeiro, era segundo suplente, mas a família do senador Jonas Pinheiro sabia sempre da vontade e o respeito que Jonas Pinheiro tinha pela minha pessoa. O Jonas sempre me falava: Jorge Janay, eu quero te ver senador da República. Eu tenho amizade muito grande com a família do senador Jonas Pinheiro até hoje. Recebi um telefonema do Leôncio Pinheiro, irmão de Jonas Pinheiro, e da irmã caçula de Jonas Pinheiro, faz 2 dias, que a família de Jonas Pinheiro havia se reunido e que eles hipotecaram auxílio à minha candidatura, um apoio à minha candidatura. A família Jonas Pinheiro, que são gigantescas, Livramento, Santo Antônio de Vergé, Cuiabá, aqui por todo o interior de Mato Grosso, hipotecaram. É uma das notícias mais felizes que eu tive aqui, porque não só pelo peso político, mas pela intenção deste ato. Qual é o número do senhor mesmo? 270. É porque tem candidato que vem aqui, rapaz, acha que já ganhou e não fala o número, né? E aí eu estou perguntando para o senhor... 270. 270, né? O número do Jorge Janay é 270, né? Ele está falando aqui. Rapaz, eu queria mudar de assunto, mas se Deus quiser eu vou mudar de assunto daqui a pouco. O senhor falou, voltamos a falar de saúde aqui, me veio aqui uma dúvida. Enquanto médico, nesse período pandêmico aí, que o senhor, como o senhor tratou a tese... tratamento precoce, o tal do off-label, né, que chamam lá, né, fora da bula. Qual é a sua opinião a respeito disso? O senhor chegou a prescrever, orientar, defendeu, condenou, enfim? Eu fui a favor também desse tratamento precoce. É preciso lembrar que nós estávamos diante de uma doença completamente desconhecida. Ninguém sabia de onde vinha e qual era o resultado. Só sabia que estava ceifando vida a todo instante, gente entrando para o tubo e também saindo dele sem vida. Então, essa ivermectina, a hidroxicloroquina, eu sou médico que atua no estado do Mato Grosso há 43 anos. E eu sempre utilizei essa hidroxicloroquina no tratamento da malária. E eu nunca tive problema nenhum no uso desse medicamento. E, além de tudo, que se não for da área da saúde, basta olhar a bula. A hidroxicloroquina é um anti-inflamatório, assim como a ivermectina também, é um antiparasitário e um anti... Quando a gente está desesperado atrás de um tratamento, eu já vi gente com câncer de pâncreas, com câncer de cérebro, tomando chá. O que manda é a fé de quem está tomando, quem acredita. Uma pessoa que está à beira da morte, ela quer se agarrar a qualquer coisa. Nós precisamos, nós temos que alimentar essa esperança, porque
todo ser humano doente, mesmo em estado grave, se ele sente no coração e sente no seu espírito esperança, ele aumenta a imunidade dele. Então eu acredito que naquele momento foi muito importante nos apegarmos a isso. E existe hoje, recentemente, existem alguns estudos ainda remanescentes que falam sobre o valor da hidroxicloroquina no tratamento. É evidente que nós estamos falando de uma doença que levou 2, 3 anos já. E nesses 2, 3 anos, a ciência avançou muito, porque a ciência avança a cada segundo. Ele foi estudando a doença. Hoje nós temos medicamentos suficientemente competentes para combater a doença, de uma forma menos rudimentar. Mas naquela ocasião é preciso entender que a população precisava de uma esperança e de um medicamento que inspirava essa esperança. Infelizmente, colocaram no rol da política. A política do contra é a política daqueles que eram favoráveis. A CPI do Covid no Senado foi uma vergonha, eu não assistia, porque falava-se tanta bobagem de gente que não era da área médica, falava-se tanto, crucificava-se tanto, só porque não era da mesma opinião política. Isso é ruim para o país. Politizaram tudo e politizaram, ficou muito ruim para o país. Então, o uso da máscara, talvez tenha sido eu o primeiro que fez uma live dizendo que seria benefício a utilização da máscara. E eu sou a favor da vacina, mas também eu sou democrático. Quem não quer vacinar tem que dar o direito, não pode ser... Não é a favor da obrigatoriedade, não. Não sou a favor da obrigatoriedade. Existem algumas doenças que são de uso obrigatório. E esses são obrigatórios porque existe uma comprovação da segurança da vacina e da eficácia, como é o da poliomielite. Se nós não obrigarmos a vacinação da poliomielite, da varíola, que está voltando novamente sobre outra cepa, nós vamos acabar espalhando isso para o resto do mundo. Então nós temos que ser inteligentes o suficiente para compreender que a ciência avança muito rapidamente, mas que nós não podemos politizar aquilo que é mais importante na vida do cidadão, que é a saúde. Saúde. Nuremberg, por favor. Candidato, o partido do senhor, o DC, tem candidato próprio à presidência da República, que é exatamente o José Maria Emael. O senhor está fazendo campanha para ele? Como que está a campanha que o senhor está capitaneando a favor do candidato José Maria Emael? Quando me perguntam do partido político, eu sempre digo assim, que eu sou do centro à direita, porque eu sou da defesa de Deus, da liberdade de expressão, da democracia, e vou em defesa da família. Eu não gosto de rotulações, mas eu sou muito conservador. Eu sou muito conservador até na educação dos meus filhos. E eu tive conversando com meus filhos algum tempo atrás, e eu dizendo para eles se em algum momento eu pudesse ser errado, porque hoje o mundo é diferente. Ele falou assim para mim, o meu filho que é médico, professor de medicina, em Sinop, da Faculdade de Medicina, o FMT, disse, não, se você não tivesse nos educado tão bem, talvez eu pudesse ter tomado outros caminhos. Para você ter certeza de que você está indo bem, eu utilizo o mesmo método para criar o seu neto. Então, essa é a melhor resposta. E em relação ao doutor Emael, o Emael foi um deputado constituinte, foi um deputado muito ativo, tem alguns artigos dentro da Constituição brasileira de 88 que foram confeccionados por ele. E eu sempre digo que quando o Brasil não elegeu ele para presidente em alguma de suas oportunidades, eu acho que o país perdeu muito porque ele é muito ativo. Hoje eu considero ele uma pessoa que, em idade avançada, ele está fazendo o que pode melhor, que é sair candidato a presidente da República. Eu, como dever partidário, eu o incluo como meu candidato a presidente da República. Mas eu tenho certeza absoluta de que, quando eu falo em Bolsonaro, porque eu sou um bolsonarista e eu estarei segundo turno tranquilamente com
o presidente Bolsonaro. Mas no primeiro, o senhor está fazendo campanha para o candidato do partido do senhor, é isso? Eu não faço, o nosso partido de tão pouco recurso, de tão pouco tempo, nós não temos tempo de televisão. Se vocês não tivessem me dado a oportunidade de estar aqui falando para a população de Mato Grosso, eu não tenho oportunidade, eu tenho que andar, eu tenho que estar andando com o celular, fazendo lives, fazendo propaganda, porque esse sistema político é muito injusto no nosso país. É muito. Eu não tenho nada de tempo, e tem gente que tem 30 minutos para falar sobre o quê? Sobre coisas que existem suspeitas. E eu apenas digo uma coisa para o povo de Mato Grosso nas minhas andanças. Nós estamos no mundo moderno. Vai procurar a ficha de cada um. Vai ver aí que tem né? 30, 40 processos, meu Deus. E falar assim que, não, eu estou limpo. Não, eu não, sou vida limpa. Eu sou ficha limpa e vida limpa. Porque ficha limpa é muito simples também, né? Tem gente que vai lá e limpa. Mas vida limpa é diferente. Verdade isso, hein? Olha só. E a internet está aí para isso, para dar essa força. Hoje é fácil você conseguir levantar a ficha e a vida limpa ou suja de cada um dos candidatos. Dá um clique aí, dá um Google, você sabe de tudo. Lorenberg, quem que é na ordem no dia? Lorenberg, o que você fez no verão passado? Então já tem tudo ali. Se o cara é de boa, quantos livros ele escreveu? Aliás, Lorenberg está com um livro novo aí, viu? Daqui a pouquinho ele vai falar o nome do livro aí, que é um romance, é o 10º romance do professor Lorenberg Alves. Ele é o imortal, um dos imortais da nossa Academia Mato Grossense de Letras, e é o 19º livro dele. Só que desses 19 aí, 10 são romance, os outros não. Os outros são contando a história aí política, por exemplo, como o anterior, que foi em 1967 o nome. O Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial e volta já já com mais Jorge Yanai, candidato ao Senado da República, ao vivo aqui, não sai daí. Está de volta o programa Opinião ao vivo aqui na sua TV Pantanal. Hoje a gente abriu e estamos no curso dela, a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República, hoje com Jorge Yanai, o nosso primeiro entrevistado, né? Primeiro sabatinado aqui, se é que você me entende. O Opinião também está aí com você, esteja você aonde for, com quem for, pela internet. Obrigado pelo carinho da companhia. E eu tenho agora um recado muito importante, um recado da Maxlog para você. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Legal, olha só, nosso entrevistado hoje é o Jorge Yanai, candidato ao Senado da República pelo DC, Democracia Cristã. O candidato, o senhor representa de uma região muito forte do ponto de vista da economia mato-grossense, de uma cidade, de um município pujante. Hoje há um grande problema no estado de Mato Grosso, que é a geração de emprego. Na verdade, emprego há, pelo menos é o que dizem aqui, os que vêm aqui, Fiente, Fecomércio, por aí vai. Só que há um apagão na
mão de obra qualificada, na mão de obra especializada, não é? E aí, poxa, Nortão, por exemplo, lá onde está Sinop, lá produz muito, produz grãos, não tem uma indústria, por exemplo, de óleo de soja, por exemplo, aqui, não é? O que o senhor pode, como candidato, colocar aí, que pretende fazer para melhorar esse cenário aqui, para industrializar esse estado? Primeiro, você disse sobre emprego. Fala-se que no Brasil tem 11 milhões de desempregados, né? E é verdade que, na verdade, você vai procurar, mesmo na construção civil e outros locais, existem pessoas procurando trabalhadores. O que não existe é mão de obra qualificada. Então a educação hoje se preocupa em dar diploma de universidade para o jovem, e esse diploma muitas vezes não serve para nada. São faculdades caça-níqueis que dão cursos universitários. Então aquela gana de ser bacharel, um bacharel inapto para qualquer tipo de trabalho e também sem emprego. Hoje existe uma geração dos neném, dos 15 a 29 anos, que não são, nem estuda, nem trabalha. O que nós precisamos é capacitar as nossas escolas para dar ensino técnico, valorizar o IFMT, valorizar SESI, SESC, SENAI, para que preparem a nossa população jovem para trabalhos técnicos, como acontece nos outros países. Você vai numa construção civil, tem gente ganhando muito bem, mas está faltando gente qualificada. Não tem azulejista, encanador, não tem pintor, não tem mestre de obra. Nos restaurantes não tem maître, não tem garçom. Na enfermagem, hoje nós temos um excesso de enfermeiras de alto padrão, que não tem emprego, porque está cheio de diploma, mas nós estamos precisando de técnicos de enfermagem. E assim vai em todo o país. Então existe hoje um caminho errado praticado pelas nossas universidades. E assim nós podemos mudar muitas coisas no setor da educação. Em relação à economia, é um grande desafio para o nosso estado, um estado que é o maior produtor de grãos do país, Nós produzimos 67 milhões de toneladas de grãos e o segundo lugar, que é o Paraná, produziu aí em torno de 30 milhões. Então, 37 milhões. Então, mais de 30 milhões entre o primeiro e o segundo lugar. E, no entanto, essa nossa riqueza não chega na ponta para melhorar o IDH de toda a nossa população. Então, nós temos aqui um estado rico, com pouca gente, mas que essa distribuição da riqueza não chega em todos os cantos. Este é o grande desafio que tem o governo do estado, esse é o grande desafio que a União tem para os seus estados. E nós precisamos, para o estado de Mato Grosso, não só produzir. Para você ter uma ideia, hoje, o agronegócio está tão forte dentro do estado que representa aí em torno de 27,5% do PIB do país, do Brasil. Mas aqui no Mato Grosso representa mais de 50%. Mais de 50% do PIB de Mato Grosso é do agronegócio. Então nós temos que fazer com que maior riqueza seja agregada. Nós temos que fazer com que esse produto natural ela seja transformado em outro produto para que possamos gerar mais riqueza. Aquilo que você vinha falando é o que está acontecendo no estado de Mato Grosso. O milho está tendo um bom resultado. Nós estamos com a Impasa em Sinop. A Impasa em Sinop é a maior indústria do etanol, do milho das Américas, da América do Sul. A quarta maior do mundo. Vai se tornar daqui 2 anos a segunda maior empresa do mundo da extração de etanol do milho. E está localizada aqui no estado do Mato Grosso. Nós precisamos também verticalizar as outras produções. Nós temos que verticalizar aqui ainda o soja. Nós temos que trabalhar com as indústrias, trazer as indústrias para cá, para que nós possamos ter um produto mais construído. Mas o senador vai fazer o quê? O senhor, como senador, nesse contexto, fará o quê? Pretende incentivar a indústria a vir se instalar no estado do Mato Grosso. Hoje existe, a cidade de Sinop, por exemplo, tem um turismo que chamava, que eu nem sabia que existia, o turismo do negócio. As pessoas vão para Sinop, é um dos aeroportos mais movimentados para fazer negócio.
para fazer negócio. Então nós temos que estimular. O Mato Grosso tem também, além disso aí, tem a possibilidade de entrar para o turismo. Nós temos o Pantanal, nós temos o Manso, nós temos ali a região de Nobres, nós temos muitos locais que nós podemos utilizar para o turismo. Então nós temos que abranger, nós temos que fazer com que essa riqueza seja cada vez maior. Se nós que somos os maiores produtores de grãos, nós não estamos entre os 10 estados mais ricos do país, e com essa população pequena que é 3 milhões e meio. Você pega um estado de Goiás, tem 7 milhões de habitantes. Então nós temos que verticalizar, nós temos que trazer a produção. E mais ainda, nós temos, para que fazer isso, por que é que as indústrias não vêm aqui no estado de Mato Grosso? Porque a nossa infraestrutura ainda é precária. Nós temos uma BR-163 que é um desastre, é uma vergonha. Eu tenho utilizado muito agora, por causa da campanha, tenho vindo muito para a capital, e eu tenho visto a cada viagem dessa, pelo menos 2 a 3 acidentes, com vítimas fatais nessa BR-163. Essa BR-163 que arrecadou, no ano passado, 500 milhões de reais. É cheio de buraco, não duplicou como deveria duplicar. É uma rodovia da morte. Nós precisamos duplicar essa BR-163. Nós temos que abrir um fronte até o porto de Miritituba. E nós temos que trabalhar a ferrovia. Essa ferrogrão que vai de Sinop até o porto de Miritituba, ela vai trazer um dividendo, uma riqueza impressionante ao estado do Mato Grosso. Vai custar 20, 21 bilhões que serão ressarcidos em 2, 3 anos facilmente. E o Brasil, o problema, Paulo, do nosso país é sempre correr atrás do problema. Primeiro deixa-se criar o problema, depois vai atrás da solução. Nós temos que ter mentes inteligentes. Pensar Nós temos que ter representantes que vão lá na frente e ficam esperando com o progresso as coisas acontecerem. Lorenberg. Candidato, ainda sobre essa resposta, veja, nós temos um estado rico, com meia dúzia de bilionários e uma população de pobres. Está crescendo e crescendo muito a faixa de quem está na pobreza e na extrema pobreza. O que o senador, uma vez o senhor eleito senador, o que o senador pode fazer para ajudar a diminuir essa angústia de quem está na extrema pobreza e na pobreza? Vou pedir para o senhor responder em 2 minutos. O que acontece para tirar esse abismo de diferença, nós temos que não é taxar, prejudicar aquele que foi bem. O que nós temos que fazer é qualificar, melhorar as condições para aquele que está na extrema pobreza, que ele não quer esmola, ele quer dignidade, ele quer oportunidade de trabalho, quer que estenda a mão para ele. Porque nós falamos aqui, nós falamos verticalização, essa verticalização melhora a qualidade de vida daquele que está na extremidade. Quando nós falamos em educação técnica, nós estamos fazendo com que aquela pessoa muito simples, que não consegue encontrar um trabalho, ele tenha capacidade e o orgulho dele mesmo trabalhar, arrumar um bom emprego que dê dignidade a ele e à sua família. Um homem não pode voltar para sua casa com um benefício dado pelo governo e sentir-se feliz. Ele tem que ir para sua casa com olerite, com dinheiro ganho, com o suor do trabalho dos seus 30 dias. Então é isso que nós temos que dar para o nosso país. A oportunidade de trabalho, a oportunidade de qualificação, melhorar com que ele não tem culpa. Muitas vezes ele está morando num lugar onde a educação e a qualidade de vida não lhe permite fazer com que ele consiga um trabalho melhor. Então nós temos que diminuir essa diferença, fazer e dar condições ao trabalhador mais simples dele ter oportunidade melhor. Tá certo. Olha só, eu tenho que caminhar para o finalzinho agora do programa, já estamos nesse final, não é? Eu vou deixar aqui para o senhor uns 2 minutos e meio, que é o tempo que eu tenho aqui, para só falar com o eleitor, mas fala o número, porque tem muita gente que vem aqui e não fala o número. Eu queria votar naquele japonês que foi lá, mas não sei o número dele. Ele vai falar aqui, inclusive, eu queria que o senhor dirija, por favor, nesse tempo aí de 2 minutos, ao telespectador e eleitor. Meu irmão mato-grossense, nós podemos mudar o nosso estado, nós podemos mudar o nosso país.
Vamos melhorar a qualidade de vida de todos nós. Nós só podemos fazer isso fazendo com que a nossa vida seja diferenciada, seja gerenciada por pessoas sérias. Eu sempre digo para o empresário, se você tem uma empresa, você é capaz de dar a gerência desse emprego para alguém que tem um rótulo de desviar dinheiro, de ser desonesto? Eu acho que não. A primeira coisa, primeira qualidade, em qualquer lugar que você vai para procurar emprego, para procurar um cargo de confiança, é saber se ele é honesto. É isso aí, a primeira qualidade. Chega de só porque compra votos, porque tem um poder econômico grande, tem mais tempo de televisão, não tem nem tempo de televisão. Então dê oportunidade para nós, pessoas sérias, ficha limpa, que entende desse Estado, nos dê a oportunidade de trabalhar com nossa experiência, com nossa boa vontade, trabalhar de coração e alma por você, que é um cidadão importante do nosso Estado. Não vou esquecer do meu número é 270. E é preciso que vocês votem no 270 para que a gente possa quebrar essa cadeia de benefícios que se dão aos poderosos. Vamos votar em quem está muito mais perto de vocês. Eu entendo de saúde, sou médico há 50 anos, 43 anos da minha vida dedicado à saúde do povo de Mato Grosso. Ok. Cravado aqui. Jorge Yanai, conosco, candidato ao Senado da República, agora no pleito de outubro, pelo DC, Democracia Cristã, número 270, como ele disse aqui. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter usado esse espaço aqui para se comunicar aí com o seu eleitor. Obrigado, Paulo, obrigado, Lorenberg, obrigado, TV Pantanal, por deixar que, pelo menos neste momento, nós sejamos todos iguais. Um abraço, Lorenberg, até amanhã. Amanhã com o Tenente Coronel, comandante do BOP, Coronel Frederico, ao vivo às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.